E aí galera, a gente veio aqui hoje para falar para vocês um processo diferente e inovador de saborizar e temperar e marinar sua carne, né? Eu vou te ensinar como é que você faz um assado, uma carne assada curada, na verdade, porque isso é quase um processo de cura úmida, né? De uma maneira simples, inteligente e muito saborosa. Vamos lá. Primeiramente, eu peguei uma carne de corte mais alto, né? Porque carnes menores tem que ter uma quantidade de sal menor. A gente chama aqui no nosso estado de surtum. Na verdade é a ponta do miolo de paleta, né? Da parte da paleta do boi, né? É uma carne que tem, ela é separada em um corte mais grosso e tem um recorte aqui também muito macio, tá? E tem uma gordura. E aí o que eu fiz? Aqui que está o segredo diferencial do nosso produto. Eu peguei uma técnica que é muito comum aqui na nossa região, que é a salmoura, né? Que basicamente você vai acrescentar sal na água e vai deixar essa carne trocando essa concentração de gradiente. Então eu vou pegar osmose, né? Quem nunca viu isso lá na escola, eu vou pegar um meio com mais concentração e vou botar em contato com um meio menos concentrado, então eles vão trocar para se equilibrar. Existe um equilíbrio, a gente chama de osmose. Eu vou conseguir colocar o sal para dentro da carne só com esse processo químico aí que acontece, né? Natural. Mas aí eu resolvi inovar. Esse processo de cura em salmoura é normal, o pantaneiro geralmente usa para carne de sol, para o charque ou para uma carne curada, vamos dizer, ele usa 5 para 1. Então, por exemplo, eu tenho 5 litros de água para 1 kg de sal, né? Eu aqui estou colocando menos sal, porque eu não quero tão salgada. Eu quero só num ponto de salgar para eu já assar direto. Eu não vou curar ela em fins de concentração, de conservação, né? E aí eu usei, na verdade, aqui a gente só usa o sal e a água. Aqui eu estou usando temperando. Isso é um processo, uma técnica francesa de marinada, né? Onde você agrega outros sabores, outros aromas. Então eu agreguei cebola cortada inteira mesmo, tomilho, o alho também, que está mais aqui pro fim, mas eu tenho alho, ó, dentes de alho cortado, com casca e tudo, pessoal. Não precisa nem tirar a casca. A mãozinha do chefe tá limpa, tá? Porque tá mexendo com carvão. Então o que eu fiz? Eu temperei, aqui eu botei mais ou menos uma concentração de sal de 10 para 1. Para cada litro de água, eu coloquei 100 gramas de sal, mais ou menos, tá? Coloquei louro, folha de louro, coloquei alho, coloquei cebola e tomilho. Eu posso agregar vários outros temperos, vai de cada um. Eu posso colocar coentro, posso colocar pimenta do reino, posso colocar o que eu quiser, cardamomo, canela, enfim, aí vai da criatividade de cada um. Qual é o sabor que você gosta? O que te atrai? Não se prenda à minha receita, eu quero que você entenda o processo, né? Esse é um processo de cura através de salmoura. O que não se usa muito é colocar sabor, que é o que a gente está fazendo. Então isso aqui são experiências que a gente se permite a fazer através de um entendimento do processo. Então quando eu saborizo a água concentrada com sal, eu permito com que esse sabor entre e penetre mais na carne, mais facilmente, sem precisar seringar e tal. Seringar é bom também, mas é um processo mais invasivo. Você vai pegar essa salmoura, vai botar numa seringa e vai injetar na carne. Esse processo usa-se muito com carnes mais adocicadas, a de porco, a de carneiro, entendeu? São carnes que têm mais dificuldade de pegar sal, de pegar sabor. Tá? Então temperei e deixei de molho na geladeira por uma noite e agora eu vou assar. Na verdade eu vou assar numa temperatura mais lenta, a gente vai voltar nesses pontos, nessa questão do assado, tá, pessoal? Então vocês acompanhem a gente aí, a gente vai voltar nisso, na temperatura, no tamanho do corte, no tempo, em todo esse processo que influencia no resultado final. E a outra parte eu vou curar, eu vou secar ela, vou ativar um processo de maturação através de reação enzimática, de própria flora bacteriana que tem na carne, tá? E eu vou dar também uma diferenciação de sabor nela a partir da cura e vou permitir que ela se conserve mais, ok? Então é isso, a gente vai agora só tirar para vocês, ó, para vocês verem. É tida como de segunda porque ela tem mais colágeno, entendeu? São os cortes de sustentação do boi. E a carne de primeira são os cortes que ficam em áreas mais
menos mobilidade do boi, as costas, né? Picanha, filé ou contrafilé ficam na parte das costas e traseira do boi. Aqui a gente está mexendo com uma carne da parte dianteira, só com uma carne com uma questão de sabor excepcional. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu vou deixar ela escorrer um pouquinho, né? Até essa aqui, antes de assar, é bom deixar escorrer um pouco. Eu vou agora fazer uma experiência com temperatura de assado. Como é um corte alto, é preferível a gente colocar ela num fogo mais baixo, entendeu? E eu gosto dessa questão da temperatura controlada e de uma lenha na parada. E aí eu vou assando ela devagarzinho, entendeu? Vou botar aqui pra você. Galera, seguinte, só para finalizar aqui o nosso contexto da cura. O processo seguinte da cura é o assado, né? Eu, no caso aqui, vou dar um assado lento, abafado, né? Onde eu consigo manter uma temperatura média, baixa, para executar um assado mais lento. E eu estou dando uma defumação com a lenha. Então eu vou ter uma carne com uma textura diferente do que se eu estivesse assando em alta temperatura. As carnes de segunda, naturalmente, têm mais colágeno. Isso a gente vai entrar depois só nesse assunto. Então elas exigem um assado mais lento do que as carnes de primeira, que tem menos colágeno. Por exemplo, assim, o que é o colágeno, né? Colágeno é aquela gelatina que forma, por exemplo, do músculo. Quando você cozinha o músculo, ele tem muito colágeno na fibra muscular, que é uma fibra de sustentação. Então ela exige uma temperatura mais prolongada de cozimento, entendeu? Para ela maciar. É como uma costela, você não assa uma costela rápida, a costela tem um tempo de assado. Esse corte, esse surtum, essa ponta do miolo de paleta não tem tanto colágeno, mas não é uma carne que se assa tão rápido, tá? Eu gosto do assado mais lento, eu consigo deixar mais tenra as fibras. E eu gosto do sabor do defumado, então eu associo a cura, né, a salga dela por igual, com a defumação e a cocção mais lenta, eu tenho uma carne numa questão de suculência e maciez diferenciada, tá? Eu vou manter sempre aberto, não controlo com temperatura, com termômetro, nada, é mais ou menos na mão mesmo. E eu deixo um tempo maior de cocção do que, por exemplo, uma picanha, que eu corto e jogo no fogo bem forte, ela sela só e eu como ela mais rápido, né? Então eu vou mantendo com umas lenhas frutíferas. Aqui eu tenho uma lenha de limão. Depois a gente vai falar também sobre essa questão da defumação, o que acontece, o processo. A própria fumaça, ela ajuda a conservar essa carne, então eu posso até depois usar essa carne como uma carne que eu possa comer fria, como um embutido, né? Como um presunto, só que de boi, né? Então assim, eu posso, aumenta a conservação, eu posso depois fazer sanduíche, posso fazer uma série de outras receitas aí que eu quiser, ok? Então é isso, acompanha a gente aí, a gente vai estar sempre mostrando umas curiosidades bem interessantes para vocês. Então olha só, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu vou deixar ela escorrer, tá? Um tempo ali pendurada, para ela secar essa salmoura e eu gosto de fazer no sereno. Eu vou botar ali para vocês hoje, mas geralmente eu faço ela de noite e de manhã eu boto na geladeira. 3 vezes, 3 dias fazendo isso. A gente chama aqui na região de carne oreada, né? Cada região tem a sua, serenada, enfim. Mas aí quando eu faço isso, eu ativo uma série de reações enzimáticas, que elas fazem uma quebra de fibra de músculo, tá? Ela macia a carne e ela dá sabor. Então eu estou ativando e dando um diferencial nessa carne através de uma reação natural da carne. O que eu não posso fazer, que eu tenho que ter controle dela, é para não permitir o crescimento de bactérias indesejadas, que aí ela apodrece a carne, ela não digere as fibras musculares da maneira com que eu quero. O tal e a salmoura já é uma questão de proteção natural, né? Maneira de conservar essa carne, de evitar. Eu colocar num lugar telado para evitar a mosca, aqui eu vou botar para vocês, só para questão de vocês verem, mas o ideal é botar num lugar telado, tá? E também não deixar direto, ou você bota no sol por algumas horas, ou você bota de noite, durante o dia, no dia mais quente, vocês põem na geladeira, que é a maneira de controlar esse crescimento bacteriano. E naturalmente eu vou permitindo essa maturação dela, ok? Atenção, galera, olha só, a gente deixou escorrer pouco, né? Eu até gostaria de deixar escorrer mais, de uma noite para outra, 2 noites,
Mas eu já vou deixar defumado isso aqui para adiantar meu processo. Durante a semana meu tempo é corrido, não vai dar tempo. Hoje é domingo, entendeu? Então assim, eu vou adiantar, vou defumar e eu consigo guardar ela e ir comendo durante a semana. Eu vou ter uma carne pronta, um presunto defumado, vamos dizer assim, que eu posso só esquentando fatiado, enfim. Então eu já vou adiantar o processo da defumação e do cozimento dela também, ó. Junto com a outra que já está aqui no processo. Eu vou colocar e vou deixá-la aqui, tá? Então essa é uma outra opção. Eu coloquei ela recém-tirada da salmoura e também tem a opção da secagem dela, de escorrer aquele caldo, né? Ela vai dar outra questão de sabor e outra questão de maciez. Mas eu deixaria mais tempo. Eu faria isso na sexta para no domingo eu assar. Sexta de noite, dorme no sereno, sábado dorme no sereno, domingo eu asso. Ok? Então fica a dica aí e segue a gente. Claquete. Então galera, ó, a gente tirou ali agora, tá? Para mostrar para vocês a questão do ponto. Aí vai de cada um, né? Eu gosto dela um pouquinho mais mal passada. Um detalhe importante, olha pra mim aqui, olha aqui, olha nos meus olhos. Isso aqui não é sangue. As pessoas tendem a falar, ah, essa carne tá sangrando. Não existe sangue dentro da carne. O sangue corre nas veias. Quando a vaca é morta, o sangue escorre. Isso aqui é água e açúcar, glicogênio muscular, tá? E aí junto vem uma mioglobina, é uma proteína que tem no músculo, que ela entra em contato com o ar, ela oxida e fica vermelha. Na verdade ela é roxa. Então vocês estão vendo a questão aqui, ó, de suculência, de maciez. Eu vou defumar mais ela. Ela vai perder mais um pouco dessa água, mas ela vai ficar num ponto de conservação melhor. No caso, como são dois tamanhos de carne, o que pode acontecer é que esse pedaço mais fino fique mais salgado do que esse, tá? Porque eles têm espessuras diferentes, então esse mais fino vai absorver mais rápido o sal, esse aqui demora mais para o sal atingir o interior. Então é normal, tá? Se vocês não quiserem que isso aconteça, separe os pedaços finos do mais grosso, eu diria, ok? Então aqui eu consegui dar uma questão de caramelização na carne, ó, tá? Controlando o fogo, depois a gente vai falar só sobre isso. Então ela caramelizou e eu consegui dar o aroma e o sabor e a textura que eu queria, tá bom? Então a gente vai voltar a falar isso mais pra frente, ok? Então é isso. Tá vendo, ó? Eu consegui atingir uma questão de sabor diferente. Ela pegou sal dentro, o sabor dos temperos ficou bem pronunciado. Então chegou no ponto que eu queria. Então a gente tá no caminho certo, tá? De entendimento do processo. Galera, vocês têm dificuldade em identificar os cortes da vaca? Vocês têm dificuldade em saber qual carne usa assim, como cozinha carne tal, que carne usa para panela, que carne usa para bife? Então a gente vai mostrar para vocês num vídeo aí aprofundado sobre carne, tá? Qual tipo de carne é melhor para quê e como você cozinha. Vamos resolver as dúvidas aí de todo mundo. Ah, poxa, eu não consigo fazer costela ficar dura, eu não consigo fazer uma carne de panela, com qual corte eu uso. A gente vai resolver isso para vocês, tá bom? Vamos mostrar isso para vocês de uma maneira simples e inteligente, beleza?